Então, passando a palavra à professora Cristina Lins. Boa tarde. Eu quero agradecer inicialmente ao convite feito pelo CRES Rio de Janeiro. Quero conversar com todas e todos as assistentes sociais de presença estudantes, dizer que eu tenho muito orgulho de ser assistente social, que hoje eu sou, penso e tento uma pessoa melhor também pela formação que tive como assistente social. Quero também dizer, cumprimentar a mesa, Mavi, Michele. Quero dizer também que me solidarizo com a luta dos bombeiros militares que aqui se manifestaram antes. E também dizer que não só com a luta deles, mas todos os trabalhadores que estão mobilizados na melhoria das condições de trabalho pelo Brasil afora. Em Campos hoje, por exemplo, os assistentes sociais estão mobilizados no ato público, já deve ter acontecido, então estão meio-dia, para denunciar e para reivindicar qualidade e condições de trabalho para os assistentes sociais e para denunciar uma série de violações de direitos que o poder público local tem desvergonhadamente feito em relação aos profissionais. E dizer também em relação à luta dos bombeiros que eu também tenho expectativa que esse momento de confronto muito intenso entre a luta por direitos e essa estrutura rígida, perversa e desumana que está nas instituições policiais, inclui a instituição militar da formação dos bombeiros, também possa ter maior visibilidade política e pública, para que a gente também possa pensar, o relato dos colegas trabalhadores aqui, mostra bastante isso. Essa estrutura também é uma estrutura que agora se volta pelos trabalhadores que estão reivindicando direitos, mas que cotidianamente se volta para reprimir, para violar direitos da classe trabalhadora de um modo geral. Então, eu acho que espero também que essa luta contribua para essa consciência mais ampla do significado e do papel que as instituições repressoras que representam interesses dominantes têm aí para reprimir os movimentos sociais e a classe trabalhadora de um modo geral. Também queria sinalizar nessa direção. Eu acho que é importante eu dizer, a gente recebeu um convite, eu e a professora Mavi, e a gente tinha uma missão de casa a cumprir aqui. Não necessariamente a gente foi obediente, então pode ser que eu cruze com algumas questões que Mavi fez, e quero dizer que eu concordo com todas as colocações dela, mas talvez até sem que a gente tivesse combinado o caminho e os destaques e as observações que ela fez. Talvez eu tenha pegado alguns aspectos aqui na minha fala que podem completar o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, porque eu também estou querendo chamar a atenção, na minha fala, eu elegi também um caminho em que eu quero chamar a atenção para o significado da conquista da autonomia do ponto de vista de valorização da nossa condição de sujeitos históricos. Então eu espero que a gente se complete, mas já estou me antecipando, porque às vezes em disposição os limites aí podem levar a interpretações equivocadas, que eu vou valorizar algumas coisas, no entanto, sem perder de vista e sem deixar de reconhecer as determinações concretas do ser social que diz respeito a essas observações que Mavi fez em relação à autonomia profissional. Eu vou pedir licença para vocês, para me remeter ao texto que eu fiz, exatamente para eu me controlar. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com a sensação, às vezes, que o microfone está falhando. Então tá, obrigada. Eu vou ler, Oi. Está falhando? Melhora? Melhorou? Então tá. Então eu vou pedir licença a vocês, eu vou interagir com as anotações que eu fiz, até para tentar controlar o tempo, senão eu acabo falando mais do que eu poderia. Então vamos lá. Primeiro dizer que os elementos que eu vou trazer aqui para essa discussão, eles são sumários, não há nenhuma pretensão aqui de esgotar os elementos que a própria mesa, o tema da mesa aí, de forma bastante ampla, coloca, que são condições de trabalho, autonomia profissional e os desafios éticos para o serviço social. Então, os elementos que eu vou sumariar aqui têm o objetivo, na lógica que eu construí, especialmente de problematizar
uma interpretação equivocada, que, a meu ver, né, é bastante presente na realidade da formação e do exercício profissional, acerca dos vínculos concretos que existem entre a base de fundamentação teórica do projeto profissional e da ética profissional e suas possibilidades de realização através da ação dos indivíduos sociais que compõem a categoria profissional. Às vezes eu tenho identificado que tem uma tendência a achar que essas duas dimensões da realização do projeto profissional e da ética estão totalmente dicotomizados na forma como os indivíduos vêm se relacionando com isso. Eu também parto da realidade incontestável de que para os assistentes sociais brasileiros, aqueles efetivamente comprometidos com os interesses das classes trabalhadoras, o aprofundamento da hegemonia da perspectiva teórico-crítica da tradição marxista permanece sendo uma tarefa cotidiana ineliminável da batalha das ideias, e aqui me remetendo às formulações de Coutinho, para enfrentar a barbárie produzida pelo capitalismo contemporâneo. Penso também que essa tarefa aqui é aprofundar a hegemonia, né, da perspectiva teórico-crítica. Essa tarefa supõe, entre outros elementos, a crítica radical da vida cotidiana. Né? A gente tem aí, do ponto de vista da produção teórica do serviço social e da produção mais ampla do campo da tradição marxista, referências importantes para enfrentar de forma crítica a dimensão cotidiana da vida em sociedade, que é vista, né, por essa tradição como uma dimensão insuprimível da totalidade social e, na particularidade da sociabilidade burguesa, a burguesa porque é dela que estamos tratando, mas na verdade da sociabilidade da sociedade de classes, a vida cotidiana é uma dimensão favorecedora da reprodução ampliada da alienação. E, consequentemente, a crítica radical é uma tarefa para nós também, a crítica radical das escolhas e dos posicionamentos teleológicos que procuramos imprimir nas nossas ações profissionais e cidadãs diante da realidade social. Parece incontestável que temos, no âmbito do serviço social brasileiro, um inegável acúmulo teórico, ético e político que nos autoriza a realizar uma leitura crítica e competente das determinações fundantes do processo de desenvolvimento do ser social, na sua processualidade e complexidade históricas. E, do mesmo modo, nos autoriza esse acúmulo, esse patrimônio, né, intelectual e cultural, a mesma análise crítica acerca dos desafios profissionais e ético-políticos que se apresentam no cotidiano dos espaços socioocupacionais, cujo enfrentamento é plasmado na processualidade das respostas profissionais que formulamos em face das requisições institucionais postas ao nosso trabalho. Acho que também é importante dizer logo de início, toda vez que eu falar em categoria profissional, que eu me referi, né, ao agente profissional na sua condição individual, toda vez que eu falar em espaço socioocupacional, instituição, desafios, eu quero deixar muito claro que eu estou levando em consideração todos os espaços socioocupacionais dessa categoria. Eu estou incluindo a universidade, eu estou tratando também a docência, a produção do conhecimento e a responsabilidade da formação de novos quadros profissionais como trabalho profissional. E quero dizer muito sinceramente a vocês que, eticamente falando, todas as perguntas que eu faço aqui, eu também as faço como sujeito ético e como sujeito que me implico nessa categoria. Não tenho resposta para todas as perguntas, mas quero dizer que as perguntas que faço, não faço com distanciamento, no sentido de que elas não me implicam. E faço a todos nós no sentido de que as perguntas nos movem para a busca de respostas. Então, as perguntas que faço, não faço com distanciamento da neutralidade e nem com a pretensão de que elas não dizem respeito, né, aos constrangimentos que também na universidade, em todos os espaços da atividade profissional, temos a enfrentar. Tá? Então, para esclarecer, toda vez que eu falar instituição, estou considerando também a universidade, toda vez que falar de
precarização, também estou considerando a precarização da formação intelectual, de um modo geral, da formação intelectual desse trabalhador assalariado chamado assistente social, e também estou levando em consideração vários elementos do contexto para pensá-los. Então, só para deixar bastante claro isso. Então, as perguntas e as questões que coloco aqui têm essa perspectiva de nos provocar em relação a esse acúmulo teórico e nos provocar em relação à responsabilidade ética que temos diante desse patrimônio teórico, ético e político construído por nós, pela nossa categoria, né? Então, de forma ainda não sistematizada, bastante debilmente fundamentada, eu tenho observado nos espaços de formação pela docência e nos espaços do exercício profissional de um modo geral, decorrência do acompanhamento das experiências e estágios dos alunos da UFRJ e das ostras, uma tendência de resignação no interior da categoria profissional em face dos constrangimentos postos pelo metabolismo do capitalismo contemporâneo. Eu entendo que a perspectiva crítica e a abordagem da ontologia do ser social, de bases materialistas e históricas, nos habilita a entender que tal resignação resulta da intensificação dos processos de desumanização operados pela sociabilidade burguesa, em especial pela intensificação exacerbada do fetichismo, como mediação necessária às respostas do capital às suas crises, que aprofundam as desigualdades e a precarização da vida e do trabalho, e pela multiplicidade de expressões da alienação produzidas, dentre outros elementos, pela despolitização das formas de regulação da vida social e pela inflexão do processo de lutas dos movimentos sociais, dos sindicatos e partidos, que geram uma desconfiança e um descrédito nas formas de luta e participação coletiva. Então, não é por acaso que quando a professora Mavi coloca que a autonomia profissional, para ser aprofundada e concretizada, depende desse movimento mais intenso da luta das classes trabalhadoras, também tem a ver com esse processo ampliado de despolitização e de alienação que esse metabolismo contemporâneo do capital imprime nas nossas relações e no nosso cotidiano profissional. Esses processos, decorrentes da praxis histórica dos homens vivendo em sociedade, contribuem na atualidade para que a tendência dominante do movimento real da classe que vive do trabalho seja de submissão aos domínios do capital, pois está em jogo sua sobrevivência. Aí eu pego uma citação aqui do IASE para tentar tratar um pouco disso. Qualquer historiador pode confirmar que a regra tem sido submeter-se. E aí o IASE vai dizer, talvez a melhor imagem seria submeter-se resistindo. Mas porque, em certo momento, no processo de submissão à ordem fica antagônica com a sobrevivência do ser que se submete, o que não é senão a mediação concreta daquilo que Marx chamou da contradição entre o avanço das forças produtivas materiais e a forma de relações sociais de produção. Portanto, não há contradição entre o consentimento, de fato, aquilo que prevalece no cotidiano, e o comportamento de contestação. O consentimento presume que, mesmo de forma mutilada, o interesse elementar do ser que se submete esteja garantido. O que, em outras palavras, que sou eu dizendo, também significa reconhecer que no âmbito do ser social nada é absoluto. Tudo é história, fruto da praxis, e se realiza de forma contraditória no âmbito da dominação burguesa, sendo possível a existência contraditória ou a coexistência do consentimento e do questionamento e até de rupturas. Então eu quero chamar a atenção também para isso. A crítica ontológica ao cotidiano é, nesse sentido, a meu ver, um recurso teórico e ético-político fundamental para enfrentar os mecanismos de alienação e dominação presentes na realidade social e profissional, que por diferentes mediações incidem sobre nossas escolhas e alternativas. Na mesma direção, considero que trata-se de uma mediação fundamental para concretizar os valores e princípios
princípios éticos defendidos pelo projeto hegemônico do Serviço Social Brasileiro. Vale ressaltar, então, que as nossas indicações para tratar tanto da autonomia profissional quanto dos desafios éticos para o serviço social está ancorada no acúmulo teórico da categoria profissional, expresso em suas formulações sobre os fundamentos da ética profissional como forma de realização particular da vida ética e sobre os desafios ético-políticos do trabalho profissional cotidiano. Eu vou fazer referência, mais especialmente, a alguns instrumentos, né, conquistas da categoria, mas isso não está descolado do processo histórico dos últimos 30 anos de consolidação da hegemonia do nosso projeto. Vou fazer referência mais direta aos 19 anos de vigência da Lei de Regulamentação da Profissão de 93 e do Código de Ética do Assistente Social e também a nossa recente conquista de 30 horas semanais de trabalho, que é a Lei 12.317 de 2010, que me parece, simbolicamente, emblematicamente, como resultado de um processo de lutas, atesta a maturidade teórica e ideopolítica de nossa categoria profissional e a capacidade estratégica de nossas entidades de assegurar os mecanismos formais de defesa dos valores e princípios que legitimamos em nosso projeto profissional. E que entre essa defesa e essa conquista existe todo um processo de luta e de resistência que acabe aos indivíduos tomarem consciência, se engajarem e construir estratégias que não estão previamente dadas, mas se colocam como potencialidade e possibilidade do processo histórico. O projeto hegemônico do Serviço Social Brasileiro é resultado de debates, retrocessos e avanços de caráter teórico, prático e ideocultural, que só podem ser compreendidos à luz da processualidade histórica, na qual os indivíduos sociais objetivam projetos individuais e coletivos a partir de suas atividades práticas, atividades que respondem às necessidades postas pela sociabilidade burguesa e são orientadas por formas particulares de consciência, que nos colocam, então, como seres sociais, determinados socialmente, o que não nos torna imunes nos processos de alienação, o que não nos torna blindados em relação à dominação e exploração. No âmbito das formulações profissionais do Serviço Social Brasileiro, e na particularidade do campo da ética, considero que nossas conquistas têm sido asseguradas pela abordagem ontológica do ser social, que fundamenta a nossa apreensão da realidade social e profissional e da própria ética. Conquistas que, como toda conquista histórica, não estão dadas de uma vez para sempre, mas carecem de esforço cotidiano que concretize objetivamente as projeções valorativas e teleológicas, naquele sentido da pré-ideação, que só existem na complexidade do ser social, cujos fundamentos, nunca é demais lembrar, são desencadeados por sua forma primordial de praxis, o trabalho. Assim consideradas, cabe então perguntar: quais são efetivamente as conquistas asseguradas pela abordagem ontológica, em particular, mas pela tradição teórico-política, tradição marxista de um modo geral, incorporada pelo Serviço Social Brasileiro na sua leitura sobre a realidade social e profissional e sobre a ética? Em que medida tais conquistas os capacitam para enfrentar os desafios éticos cotidianos? Sem a pretensão de esgotar todas as possibilidades contidas nessas perguntas, destacaria como mediação importante para o debate dessa mesa, que está colocado no tema, a conquista da autonomia profissional. E aí eu vou percorrer um caminho um pouquinho diferente da professora Mavi, mas sem deixar de levar em consideração, penso eu aqui na exposição, os elementos que ela trouxe. A meu ver, a perspectiva teórica hegemônica do nosso projeto e a abordagem ontológica, eu estou repetindo, de bases materialistas históricas, para enfatizar essa diferença no campo das outras ontologias, permitiu ao Serviço Social Brasileiro desvelar o significado histórico dessa especialização do trabalho coletivo no interior da totalidade capitalista e, com isso, trouxe para o debate, para o centro do debate profissional, e aí eu estou tratando do debate profissional no sentido amplo, que envolve a produção científica, a formação profissional e a intervenção prática,
um complexo e diverso leque de necessidades históricas que passam a ser respondidas pela mediação de uma determinada direção social que a categoria profissional passou a defender de forma consciente e autônoma. Ou seja, se no âmbito dos projetos profissionais tradicional e conservador, as respostas dadas pelo serviço social às necessidades históricas se vinculavam e se vinculam atualmente pelos matizes contemporâneos do conservadorismo, quase que mecanicamente as tendências dominantes de afirmação da realidade social e profissional como inevitáveis e reiterativas, a emergência da perspectiva teórico-crítica e da abordagem ontológica entre nós resgatou, a meu ver, o sentido histórico de nossa atuação. Trata-se de uma prática concreta, determinada pelos antagonismos da luta de classes e realizada por sujeitos históricos, capazes de valoração, de escolhas e de liberdade. No âmbito da abordagem ontológica, pela perspectiva de totalidade e historicidade, a capacidade valorativa, as escolhas, a liberdade e a autonomia não estão desvinculadas dos constrangimentos históricos que a ordem do capital impõe sobre os indivíduos sociais para assegurar sua reprodução ampliada. Do mesmo modo, não estão desvinculadas das possibilidades e tendências históricas de resistência aos domínios do capital, empreendidas coletivamente pelas classes subalternas. Nessa direção, a autonomia profissional, sempre relativa em face das determinações da totalidade social, pode ser considerada uma conquista alavancada pelo patrimônio teórico-crítico construído pelo Serviço Social brasileiro, porque resgatou, no âmbito da profissão, nossa condição de sujeitos históricos. E é nessa condição que, cotidianamente, nos questionamos sobre as possibilidades concretas de realização dos princípios e valores éticos defendidos em nosso projeto, sobre os desafios postos ao trabalho profissional pelo agravamento da questão social em suas múltiplas expressões: violência, desemprego estrutural, pauperização, exploração sexual, trabalho infantil, ou seja, precarização generalizada das condições de vida e de trabalho. O projeto hegemônico do Serviço Social brasileiro, cujos fundamentos se expressam no atual Código de Ética, na Lei de Regulamentação da Profissão, nas diretrizes curriculares e na Política Nacional de Estágio da ABEPS, na direção social estratégica que orienta as ações e atribuições de nossas entidades representativas, é sim, a meu ver, expressão da conquista de nossa autonomia profissional. Conquista que merece ser comemorada e que nos coloca a responsabilidade ética para a sua preservação e aprofundamento. Do mesmo modo, considero que a conquista dessa autonomia é um caminho sem volta. Talvez isso que eu vou dizer seja polêmico também. A abordagem ontológica da ética desvelou o caráter intencional das escolhas e ações, o que impede qualquer tentativa de refúgio nas formas mistificadas e falaciosas da neutralidade. Colocou no centro do debate profissional essa tradição crítica, que nós nos identificamos com ela e a incorporamos. Colocou no centro do debate profissional perguntas para as quais podemos até não ter respostas, ou mesmo a efetividade dessas respostas ultrapassa os limites profissionais, mas não podemos mais abrir mão de procurá-las de forma crítica e comprometida. Esta mesma autonomia imprimiu significado às nossas atribuições privativas, expressas na Lei de Regulamentação, e aos nossos objetivos no âmbito da formação e da intervenção concreta fora da universidade. Essa autonomia, resultado de um complexo movimento histórico que possibilitou o amadurecimento teórico e ético-político da profissão, se expressa também na interlocução qualificada que a categoria profissional vem estabelecendo desde meados da década de 80 com as principais tendências do pensamento social, nas suas fontes clássicas e contemporâneas, permitindo à profissão propor e produzir conhecimentos sobre aspectos da realidade que traduzam seus interesses teórico-práticos
em face dos objetivos profissionais. Ao propor e realizar como categoria debates e pesquisas que desvelem, por exemplo, as determinações concretas que incidem sobre as expressões da questão social e sobre as respostas a ela formuladas, estamos realizando um aspecto particular daquela autonomia conquistada, visto que com isso estamos indicando o que é relevante conhecer para projetar como e em que direção queremos intervir, já que para a abordagem ontológica este é o sentido do conhecimento. Na mesma direção, considero um modo particular de efetivar a autonomia profissional a recusa de perspectivas que mistificam a relação entre teoria e prática. Trata-se ou não de uma forma particular de realização da autonomia profissional, uma categoria que não se satisfaz com o conhecimento das formas aparentes da realidade profissional. Estamos ou não sendo autônomos, ou relativamente autônomos em face da totalidade social, quando, com base no conhecimento crítico, recusamos a adesão mecânica e pragmática às atribuições e procedimentos institucionais demandados na nossa intervenção. Os constrangimentos da nossa condição de assalariamento nos impedem de dizer não a tudo, mas a nossa capacidade crítica de apreensão do real e a nossa autonomia de escolher a direção que queremos atribuir à nossa resposta nos estimula a construir estratégias para redirecionar e não se vincular mecanicamente às demandas institucionais. Estamos ou não sendo autônomos quando compreendemos a impossibilidade de uma identidade imediata entre teoria e prática e, por isso mesmo, não nos deixamos submeter ao idealismo ou ao pragmatismo, procurando tomar a realidade concreta, nas suas expressões genéricas, particulares e singulares, como objeto permanente de nosso conhecimento teórico, cujo sentido para a abordagem ontológica, como dissemos anteriormente, é a ação teleologicamente orientada. Até aqui tratamos de alguns aspectos daquele caminho sem volta da autonomia que eu estou defendendo aqui, né? Que foi, no meu modo de entender, conquistar. A neutralidade como mito, ou o mito da neutralidade, não pode mais aplacar a nossa consciência diante da desigualdade socialmente produzida. Também não podemos mais nos refugiar no desconhecimento, tanto porque o aprimoramento intelectual é uma exigência ética vinculada à competência profissional, quanto pela densidade e extensão da produção teórica do serviço social brasileiro. Além, é bom que se registre das iniciativas de formação permanente empreendidas pelo conjunto Cefes-Cres e pela ABEPS. Eu faço referência direta ao curso ético do movimento e, mais recentemente, aqui, além dos cursos de especialização da ABEPS, a ABEPS itinerante. Depois da hegemonia teórico-crítica e da ontologia, também não podemos mais nos dar o luxo de atribuir à perspectiva teórica do projeto hegemônico do serviço social brasileiro a responsabilidade pelos limites e desafios cotidianos encontrados pelos assistentes sociais e pelos estudantes para a realização do projeto profissional. Ou seja, daquele patrimônio teórico-crítico, não dá mais para dizer que o problema está na teoria, ou que na prática a teoria é outra, ou ainda que uma coisa é a teoria e outra é a prática. Já que para esta perspectiva teórica, para essa perspectiva, para esse patrimônio, teoria é o concreto pensado. E mais, a teoria só tem sentido e validade se for formulada para orientar nossas